Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Laurence na área, olha ele aí. Bom, tema agora de geometria, matemática B, frente B. O tema ele fala sobre as relações métricas em triângulos, tá? Então, nós iremos trabalhar, pessoal, a partir de hoje, as relações no triângulo, que é uma figura super importante da matemática. O triângulo, aquela figura com 3 lados e 3 ângulos. Lembra disso? Legal. Só que em especial hoje, nós iremos trabalhar, gente, a chamada relação de lei dos senos, tá? Então, por exemplo, no triângulo nós podemos tirar relações. Uma delas, por exemplo, tá ali, ó, a relação da lei dos senos. Que você aprendeu já no ano passado, lá no nono ano, por exemplo, a questão, por exemplo, do seno, cosseno, tangente, né? Então você já tem informação ou já conhece algo sobre a informação do seno, né? Mas em especial aqui, ó, vamos então relacionar algumas fórmulas. Então veja que na tela aqui aparece, por exemplo, algumas fórmulas e aqui o tema chamado de lei dos senos. Laurence, o que seria isso então na aula de hoje? Veja, então na relação métrica, pessoal, no triângulo, nós iremos trabalhar hoje uma fórmula que é chamada de lei dos senos, tá? Como que isso funciona? Bom, se o tema começou com relação no triângulo, eu vou desenhar para vocês aqui, pessoal, um triângulo, tá? Um triângulo qualquer, tá? Não precisa ser um triângulo retângulo ou um triângulo equilátero, eu chamo de triângulo qualquer. Então, um triângulo qualquer, ele é um genérico aí. Onde, por exemplo, nesse triângulo aqui, eu vou chamá-los então de triângulos com vértices A, B e, por exemplo, aqui o C, né? Então, ABC. E já vou chamá-los, inclusive, pessoal, esse ABC de ângulos. Aqui, por exemplo, o ângulo Azão, tudo bem? Aqui, por exemplo, um ângulo Bzão, que é o vértice B. E aqui, por exemplo, o ângulo Czão, que é o vértice C, tá? Azão, Bzão e Czão. Beleza, então para a gente fazer a relação de ângulo com lados opostos, eu vou chamar então, por exemplo, este lado aqui, ó, que é o oposto ao ângulo Azão, de lado Azinho. Aqui, por exemplo, o lado Bzinho, que está oposto ao ângulo Bzão, e por consequência também, aqui o lado Czinho. Tá? Então, qual é a relação que você pode tirar, determinar na questão da lei dos senos? Observem, a fórmula é o seguinte, na lei dos senos, a fórmula você vai fazer o seguinte, que o A, que é o lado, ele vai ser proporcional ao seno do ângulo oposto a este lado Azinho, que é o Azão. Tá? Então, lado A proporcional ou está, né, para seno do ângulo oposto Azão. Na mesma proporção, pessoal, que por exemplo o B, ele vai estar então relacionado a seno do seu ângulo oposto Bzão. A está para seno do ângulo oposto, né, que é o valor então do Azão. O lado B está para seno do ângulo B, que é o ângulo oposto. E da mesma forma, por exemplo, aqui, pessoal, que o C está para seno do seu ângulo oposto, Czão. Então, são essas fórmulas aqui que você acabou de verificar, pessoal, que são das leis dos senos, tá? Lei dos senos, onde é lado sobre seno do ângulo oposto, lado sobre seno do ângulo oposto e lado sobre seno do ângulo oposto. Há uma proporção entre eles, tá? Sempre importante passar e reforçar para vocês que este lado aqui, ó, isso aqui é um lado, né? Ele está sempre relacionado, tá aqui, ó, esse é um lado. E este ladinho aqui, ó, ele está sempre relacionado, pessoal, com esse outro valor. Aqui seria, por exemplo, o ângulo, tá? Então, sempre quando você for fazer a relaçãozinha dessa proporção, lado sobre seno do ângulo oposto relacionado a ele. Beleza? E se você observar ainda aqui na fórmula, há uma quarta relação, que é equivalente ao valor de 2R. O que seria essa relação, Laurence, equivalente ao valor de 2R? Esse 2R, ou melhor, esse R da fórmula, é o raio, tá? É o raio da circunferência que está circunscrita, tá? Então você consegue imaginar, por exemplo, aqui uma circunferência circunscrita na parte de fora, tá? E essa circunferência aqui, pessoal, ela vai ter um raio, tá? E esse raio aqui, ó, é o valor de R que está, por exemplo, na fórmula da lei dos senos, tá? Lado sobre seno do ângulo oposto, proporcional de forma análoga para todos eles, equivalente a 2R, onde esse R é o raio desta circunferência que eu chamo de circunscrita, na parte lá de fora, tá? Então, com essas fórmulas da lei dos senos, nós já podemos trabalhar alguns exercícios, tá ok? Então, observem, por exemplo, aqui nessa primeira tela de exercício que ele fala o seguinte. Observe a imagem a seguir, que nós temos, por exemplo, um triângulo e, por exemplo, lados e ângulos opostos a eles. Observem, lados e ângulos opostos a eles.
tá? Então vejamos aqui, ó. Eu preciso encontrar, pessoal, quanto é que vale primeiramente o ângulo alfa e o beta de acordo com essa questão. Vejamos, eu vou então agora construir com vocês, pessoal, essa figura da questão. Então você tem, por exemplo, aqui um triângulo qualquer, tá? Eu não sei se é um triângulo retângulo, se é um triângulo, por exemplo, isósceles, não pode ser porque tem lados todos diferentes, mas a princípio eu não sei o valor dos ângulos alfas e betas, tá? Então, ó, ângulo alfa está aqui, ó, né? Aqui você tem, por exemplo, o ângulo beta, e aqui, por exemplo, o ângulo de 60 graus, ângulo de 60 graus. Então, o valor, então, de 2, aqui o valor, então, de 4, e aqui você tem, por exemplo, um 2 raiz quadrada de 3. Pergunta da questão, nós temos que determinar, pessoal, encontrar quanto é que vale o ângulo alfa e o ângulo beta. Que tal agora utilizar, gente, lei dos senos para você encontrar isso? Vejamos aqui, ó. Que tal, por exemplo, eu vou agora, pessoal, esquecer alguns valores para que a gente consiga encontrar outros valores. Então eu vou esquecer, por exemplo, o número 4 e esse ângulo beta. Tá? Por enquanto eu vou apagar isso aí para que fique mais fácil de a gente determinar os valores, né? Então veja, nós temos aqui, por exemplo, então o número 2, que é um lado, o seu ângulo oposto. Nós temos o número 2 raiz de 3, que é esse lado, e o ângulo oposto. Que tal utilizar essa proporção, essa lei dos senos, para encontrarmos o possível valor de esse alfa? Então veja, o número 2, ele vai ser proporcional a seno do ângulo oposto alfa, que vai ser igual o outro lado, que é o 2 raiz de 3, ele vai ser então proporcional, pessoal, ao valor de quem aqui, ó? Ao valor então de seno do ângulo oposto a ele, que é o 60 graus. Recapitulando, lado sobre seno do ângulo oposto é proporcional ao lado sobre seno do ângulo oposto, tá? Bom, com essa proporção, vamos fazer a multiplicação cruzada? 2 multiplicado por seno de 60 graus vai ser igual a 2 raiz quadrada de 3 multiplicado então por seno de alfa. Substituindo o valor que você lembra, tinha até musiquinha para você encontrar os valores, lembra? O seno de 60 graus, 1, 2, 3, 3, 2, 1, lembrou da relação? Então você vai ter o seguinte, ó, o seno 60 graus, o valor numérico dele é a raiz de 3 sobre o número 2, né? Que vai ser equivalente ao valor então de quanto aqui? O número 2 raiz de 3 seno de alfa, tá? Seno de alfa. Bom, então agora fazer o seguinte, nós podemos simplificar, né? Ó, esse número 2 com o número 2. Podemos fazer a simplificação. E quem está multiplicando vai passar dividindo. Quem está multiplicando vai passar dividindo. Então nós temos que raiz de 3, repetir, sobre, aqui ó, o 2 raiz de 3, que eu passei agora dividindo, vai ser equivalente ao valor então de seno de alfa. Simplificando raiz de 3 com raiz de 3 aqui, nós temos então que o seno de alfa é equivalente à resposta de meio. Seno de alfa é equivalente a meio, tá? Então, gente, novamente, quando acabei de citar para vocês a questão lá do 1, 2, 3, 3, 2, 1, aquela tabelinha de valores notáveis do seno, lembra? Então, a pergunta aqui é o seguinte, ó, seno de qual ângulo a resposta vai dar meio? Essa é a pergunta, essa relação que você lembra, né? Você lembra, você sabe que isso aqui, gente, ó, que o seno, por exemplo, de 30 graus é equivalente ao valor, então, de meio. Então, isso significa que esse alfa aqui vale 30 graus, tá? Então, aqui, ó, esse alfa, pela consequência, é equivalente a 30 graus. Então, veja que a lei dos senos, ela relaciona muitas informações que você tem com relação a seno. Tabela 1, 2, 3, 3, 2, 1 e assim por diante. Então, esse alfa aqui, pessoal, você coloca, por exemplo, equivalente a 30 graus. Né? E voltando àquela informação que eu tinha apagado para vocês, aqui você concorda que tinha um beta, né? E aqui, por exemplo, embaixo você tinha o valor de 4. Maravilha. Então, para você encontrar o valor do beta, lembre-se, a soma dos ângulos internos, pessoal, de um triângulo totaliza quanto? Soma dos ângulos internos é 180, não é? Então, agora, para encontrar esse beta, basta você fazer essa conta, né? Então, por exemplo, aqui você tem aqui o valor de 30 graus mais 60 dá 90. 90 para 180, esse beta aqui, ó, é equivalente a quanto? É equivalente ao valor de 90 graus, tá? 90 graus. Então, esse beta da soluçãozinha lá, você coloca 90 graus
Nós podemos concluir então que esse é um triângulo do tipo o quê, pessoal? Retângulo, né? Aqui é um ângulo reto, então um triângulo retângulo. Alfa e beta de forma respectiva, 30 graus com 90 graus, né? 30 graus com 90 graus, alternativa certa, letra A. Claro isso aqui, pessoal, relação então do quê? Lei dos senos, lei dos senos. Mais uma atividade para a gente agora fazer na questão então de lei dos senos. Observem aqui, ó. Temos um triângulo, dois ângulos, lados relacionados. A pergunta da questão: eu quero encontrar o valor do alfa e encontrar o valor do x, tá? Então, novamente, nós temos que trabalhar um pouco a lei dos senos. Uma dica bem especial para vocês, pessoal, para você utilizar sempre a lei dos senos, é quando você tem, por exemplo, um triângulo qualquer, tá com vários lados, vários ângulos, mas veja, em especial, para você utilizar a lei dos senos, uma dica. Sempre que você tem na questãozinha dois lados mais dois ângulos conhecidos ou relacionados, você vai utilizar a lei dos senos, tá? Então, eu tenho dois lados com dois ângulos relacionados, né? Você tem, por exemplo, lei dos senos. Vejamos aqui na questão. Bom, no triângulo qualquer, quais são as informações que eu tenho no triângulo qualquer? Um lado é x, outro lado é 8 centímetros, né? Nós temos um ângulo de 75 graus, que é um ângulo muito diferente, ele não é conhecido, ele não é notável. Lembre-se que os valores que você conhece para seno, cosseno, tangente naquela tabelinha era 30, 45 e 60, ok? Bom, aqui você tem, por exemplo, o valor de 60 graus. Bom, e na figura também você tem o alfa, tá? Então o primeiro passo, gente, para você determinar o valor do alfa, você lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo totalizam 180 graus? Ok. Então, pelo cálculo mental, 75 mais 60 vai dar 135 graus. De 135 graus para 180, esse chamado ângulo suplementar, né? Quanto falta para 180? Então, este alfa aqui, gente, ele vai ser equivalente a quanto? A 45 graus, né? Dá para fazer o cálculo mental bem rápido. A soma dos três ângulos juntos é equivalente a 180 graus, tá? Bom, beleza. Então, eu vou desconsiderar agora, já que eu encontrei o 45 graus, para não confundir, né, a visão de vocês. Agora vamos olhar para esse triângulo aqui que eu apaguei o 75, que foi importante para encontrar quem? O 45, o ângulo conhecido, o ângulo notável, né? Nós temos então aqui, ó, ângulo, lado oposto, ângulo, lado oposto. Dois lados, dois ângulos se relacionando, você tem lei dos senos, tá? Então, pela lei dos senos, a fórmula é assim, ó. Lado x está para seno do ângulo oposto 60 graus. Assim como, por exemplo, o lado 8 está para seno do ângulo oposto, que é o 45 graus. Gente, agora fica bem simples de você encontrar a resposta. Entende isso? Tudo bem? Então aqui, ó, fazendo a multiplicação cruzada, x multiplicado por seno de 45 graus, ele vai ser equivalente a 8 multiplicado por seno de 60 graus, né? Então agora basta você fazer a substituição, né? O seno 45 e o seno 60 são valores muito notáveis, muito conhecidos. Então x multiplicado por seno de 45, tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, é raiz de 2 sobre 2, tá? Que vai ser igual ao valor então de 8 multiplicado por seno de 60, 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Que vai dar raiz de 3 sobre 2. Vamos simplificar aqui, ó, o 2 com 2? Melhor, né? Então simplificar o quanto antes evita que você faça muitas contas. Bom, então o x vai ser igual a 8 raiz de 3. Raiz de 2 está multiplicando, vai passar dividindo, tá? Então essa vai ser a sua solução, a sua resposta. Lembrando que como você trabalha com muito raiz de 3, raiz de 2, você não pode ter uma fração, pessoal, com denominador em forma de raiz quadrada. Então o processo aqui para você racionalizar o denominador é multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 2, né? Então multiplicando em cima e embaixo por raiz quadrada de 2, nós teremos então o x equivalente a 8, raiz de 2 multiplicado por raiz de 3 dá raiz de 6. E lá embaixo, raiz de 2 multiplicado por raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 4. Né? Raiz quadrada de 4 é equivalente ao número 2. Esse processo de racionalizar é você encontrar um processo matemático, lembra disso, que você acaba tirando, né, essa raiz lá do denominador. Simplificando 8 com 2, olha a solução aqui, ó. O x vai ser equivalente a 4 raiz quadrada de 6. Né? Encontramos como você tem unidades ali em centímetros, vale a pena você
repetir a unidade, né? Então 4 raios de 6 centímetros é a resposta certa de acordo com a lei dos senos. Beleza, pessoal? Então foi mais uma aulinha aí, lei dos senos, né? Lei dos senos para vocês aí. Grande abraço, conversamos na próxima aula. Até lá!